tendo um probleminha com a internet do Diego. Pronto? Aí, voltamos. Voltamos. Probleminhas técnicos, né? Então, vou enviar de novo aqui o comentário para a gente começar de fato. Aí, água, né? Lembrando aqui da água, vamos deixar aí do lado, garrafa, copo. Isso. Vai molhando a palavra aí, ou só deixa. Isso! Eu vou molhando a palavra daqui. E aí, Certinho. a água sendo fluidificada. Muito bem. Sabe, eu não estou conseguindo ver o livro. Pessoal, né? Segue-me. Aí. Muito bem. A porta da palavra. Vamos fazer uma prece, então, né? Vamos, como sempre, primeiramente agradecer a oportunidade do aprendizado, da reunião fraterna entre encarnados, desencarnados, e mais uma vez, Jesus esteja entre nós e que seus mensageiros possam nos ajudar a melhor compreender esta belíssima lição da noite de hoje e, tanto quanto possível, ajudar também aos nossos companheiros encarnados e desencarnados também compreendê-la. Que assim seja. Vamos nessa. Então a lição é essa aí que está escrita, a porta da palavra. Interessante pra caramba. Chico Emmanuel, livro segue-me. Então vamos lá. É o seguinte. A citação é: orando também, juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Uma carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, né? E o versículo é o 3. A lição é a seguinte: a atualidade terrestre dispõe dos mais avançados processos de comunicação entre os homens. Num só dia, aviões sobrevoam nações diversas. O rádio e a televisão alteram o antigo poder do espaço. Quantos milhões de criaturas, porém, reconhecem-se profundamente isoladas dentro de si, ainda mesmo quando parte integrante da multidão? Quantos seres humanos varam largos trechos da existência, expedindo apelos ao socorro espiritual de outros seres humanos, sem qualquer resposta que lhes acerene o campo emotivo? O que mais singulariza o problema é que nem sempre vale a presença material de alguém para o auxílio de que outro alguém se reconhece necessitado. Quem sofre prefere solidão à companhia daqueles que lhes agravam o sofrimento. Todos nós carecemos de alívio na hora da angústia ou de apoio em momentos difíceis. E para isso, contamos receber daqueles que nos rodeiam a frase compreensiva e conveniente. Então, aqui está escrito tanto, né? Deve ser no entanto. Nesse sentido, não bastará que os nossos benfeitores manejem-nos corretamente o idioma ou nos identifiquem o grau de cultura. É imperioso conheçam-nos os sentimentos e os problemas, os ideais e realizações. Meditemos, pois, na importância do verbo e roguemos a Deus, inspire-nos, a fim de encontrarmos a porta adequada, a palavra certa e sermos úteis aos outros tanto quanto esperamos que os outros sejam úteis a nós.
Muita coisa a gente pode pensar sobre essa lição riquíssima. Podemos começar refletindo sobre esta grande conquista do ser humano, a capacidade de se expressar em palavras, sejam faladas, escritas, né? É uma conquista muito valiosa, um dom que Deus nos deu para aprendermos e podermos compartilhar, né, com os semelhantes, não só os conhecimentos, mas os sentimentos, as necessidades, as alegrias. Quando a gente está muito alegre, nosso coração se expande e a gente tem vontade assim sair gritando coisas boas para as pessoas, repartindo, né? Então é muito interessante pensar sobre isso e eu separei aqui algumas coisas antes de entrar propriamente no texto, algumas falas de Emmanuel em outras obras. Como que é interessante a gente poder analisar não só a materialização da palavra, mas o grande significado de tudo isso, o que a palavra carrega. É uma coisa muito maior do que poder emitir um som articulado, entendível, né? Então, eu separei aqui, por exemplo, olha, no livro Fonte Viva, tem um barulho? Tem, né? Deixa eu ver se é aqui. A lição 43, que fala sobre, exatamente, fala sobre a linguagem. Então, ele diz assim, a palavra é o canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. São 3 os elementos da linguagem: expressão, maneira e voz. Então, mais do que as palavras, ele diz aqui, a expressão, né? Como que nós utilizamos a palavra? A modulação do tom de voz, né? E que diz sobre a maneira, né? Expressão, maneira e voz. Alto demais, baixo demais, de forma cortês, de forma afável ou violenta, tudo isso se pode pensar quando se diz na capacidade de nos expressar, né? E aí no livro Fonte Viva, na lição 179, fala exatamente palavras, né? É o título. Ele nos palavras antes de pronunciá-las. Então, nos advertindo, né, que como todo dom que nos é concedido, nós devemos ter um cuidado ao utilizá-lo, tanto a nosso próprio respeito, quanto com o respeito aos que nos ouvem. E aí, lembrando, né, nos ouvem encarnados e desencarnados, né? E desencarnados. Então, ele segue falando, nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso.
nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia. Certamente Deus não nos concedeu esse dom para que nós manejemos como se fosse um chicote, né? Uma arma, não é? Para agredir, para ferir. Então, pensemos assim, para o início aqui da nossa reflexão. É um negócio interessante demais, porque ele faz, né, essa comparação. Quando a gente vem na lição, ele fala dos avançados processos de comunicação entre os homens. E quando ele fala disso, ele fala dos aviões, né? Fala da comunicação do mundo ali, né? Os aviões sobrevoam nações diversas num só dia. Capaz de atingir vários locais ao mesmo tempo. Quer dizer, ao mesmo tempo, sucessivamente, ao mesmo tempo, só Deus, né? Sucessivamente. E aí, isso já é uma senhora conquista, né? Ele fala do rádio e da televisão. Na época, evidentemente, no livro antigo, nem sei o ano que foi escrito. Eu sei. Não, esse daí deve ser edição, né? Foi em 1965. 65? Esse aqui eu tô falando que a primeira edição foi 73. Mas enfim. Bom. Velho. É velho. É antigo. De todo jeito é velho. Ele é antigo. Então não tinha internet. Ainda. Aí, certamente, se tivesse, ia estar aí o rádio, a televisão, a internet. Porque rádio e televisão, especialmente a televisão, né, ela já ficou para segundo plano. É mais streaming, serviço de streaming, né? Usa, claro, né? Todo mundo assiste um pouco. Tem gente que não, na verdade, tem gente que não gosta. E rádio entrou no carro, né? É aquela história, já está ligando o rádio, né? É normal, isso também é Agora, a predominância é a internet, hoje em dia. Predominância da comunicação é a internet. E é o maior facilitador de comunicação disparado. Aí, né, não tem dúvida nenhuma, não tem carta, não existe carta, mas e-mail também já, só basicamente corporativo ou quando precisa fazer alguma coisa específica, um contrato, alguma coisa, pronto, né? E eventualmente nem assim. Então o negócio é o WhatsApp, é o Telegram, né? A comunicação é basicamente internet. E aí, redes sociais em geral. Esse é o panorama nosso aqui, né? E aí ele fala assim, que o rádio, a televisão, e eu acrescento aqui a internet e redes sociais em geral, alteram um antigo poder do espaço. Quer dizer, não tem mais, né, esse negócio. Distância. Não tem distância, né? Distância, não tem fronteira para a internet, não existe fronteira. Uma coisa que acontece no outro lado do planeta, a gente fica sabendo 5 minutos depois. Né? Basta circular ali vídeo no WhatsApp, por exemplo, no Telegram, acabou, já está sabendo. Não tem mais esse poder todo. Realmente o espaço, a relevância é só quando a gente precisa se deslocar até lá, que aí demora. Aí demora, ainda que seja de avião, né? De resto, muito perto, muito próximo. E a nossa pressuposto civilizatório é comunicação, né? Em vários aspectos, até para estabelecer regras. Comunicação. Regras é uma espécie de comunicação. Limite ali para organizar a sociedade. Se não tem, a sociedade muda. Né? Não existe isso. E eu estou falando muda no sentido que não se comunica. Não é surdo-mudo, porque ele se comunica. Estou falando no sentido de não se comunicar. Sociedade isolada, de seres isolados. Vamos colocar assim que eu acho que fica mais claro. Né? Isso. Uma sociedade de seres isolados. Isso não é sociedade. A sociedade pressupõe uma relação entre os seres. Né? Então, ele fala aqui, né? Quantos milhões
de criaturas, porém, se reconhecem profundamente isoladas dentro de si, ainda mesmo quando dentro de si, ainda mesmo quando parte integrada da multidão. Aí é um fenômeno que, se nessa época ele já falava isso, hoje então, já que nas redes sociais nós temos, o Instagram, por exemplo, né, as outras, TikTok e tal, nós temos essa ausência de limite, você vê um monte de informação ao mesmo tempo, isso rolando na tela, um monte. Aí surgem outras questões, aquela síndrome do hiperconectado, né, o vício na tela, a comparação desmedida. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Todo psicólogo fala isso aí, né? Desse perigo. Essa questão de ficar se comparando. E ainda com toda essa facilidade, pessoa que eu não sei. Que acomete muita gente nos tempos atuais, né? De onde vem esse sentimento de solidão, né? É para se pensar. Isso quer dizer que a comunicação pode ter sido facilitada, mas será que melhorou? É a grande pergunta, né? Assim, para nos preencher de coisas verdadeiras que alimentam nossa alma. Eu estou colocando aqui lenha na fogueira. Mas é justamente por isso, né? O que eu ia falar é o seguinte, que isso é um fenômeno, né, de confundir as coisas. Lembra do Matrix, do filme Matrix? Quando ele fala assim, isso aqui é a realidade. Toma aí a pílula vermelha, você vai para a realidade. Pílula azul, você vai acordar, tá? Como se nada tivesse acontecido. Ele fala assim pro Neo lá na época, né? O Keanu Reeves. E aí, pílula vermelha é a realidade. Tem gente vivendo já, né, com toda essa facilidade e o vício aí, né, na tela, vive o mundo paralelo. Vive o mundo como se inverte o jogo, né? Como se invertesse o jogo. A realidade é o que se vive dentro da internet. Fora dela, né? E aí se perdem os conceitos. E se perde a identidade. Perde. Basicamente aquele comportamento de pertencimento, começa a repetir e tal, considerar aquilo ali como se fosse a vida. A vida é o que está na internet, fora dali, né? Só que o buraco é muito mais embaixo. E aí fica vazio o negócio. Porque usado dessa maneira, a ferramenta é valiosa. A ferramenta é sempre neutra, né? Mas usado... não, a gente pode ver... A gente está fazendo o que aqui? A gente está no Instagram. A gente está fazendo live no Instagram. Tem vários... pode ser um meio de notícias. Nossa, infinitas possibilidades. Agora, o que você deve dar atenção mesmo é o meio, né? Quer dizer, há um modo de como se está utilizando isso aqui. Se for para confundir realidade e fantasia, né? O mundo virtual for aspas, real, estiver vivendo naquilo, é como se eu vivesse jogando videogame o dia inteiro e achasse que aquilo ali é minha vida. É um avatar, você tem um personagem, você vai e usa esse avatar, esse personagem, vai lá, combate ou faz o que tiver que fazer, né? E acha que aquilo ali é a sua vida. Né? E pronto, você perde o senso do que é ser você mesmo. Aí é um problema grave. O real. Aí acabou. É um problema grave que tem que ficar de olho. Para não cair nessa armadilha aí, porque aí você vai acabar ficando se sentindo isolado, né? Isolado. Aquilo não é o eu, o você no caso, né? Não é a pessoa autêntica. É um personagem. Então, começa a fazer essa confusão. Sentimento ali de solidão.
apesar de estar super conectado, tá super online, e ainda assim está integrante da multidão, né, igual tá aí. Milhões de mesmo, amigos, né? De milhões de amigos, seguidores, seguidores mas aos montes, e nada de relação de sociedade normal. É só ali mesmo o personagem atuando. E pronto, perdeu a identidade. E aí isso complica. Por isso dessa solidão, né? Sentimento aí. Ainda que seja parte da multidão. Mas isso é uma faceta só. Né? Puxei isso aqui, abri esse parênteses, porque eu não podia deixar de falar também. Já que é um negócio assim. sim. A gente vive isso aqui. A gente vive. A gente vive conectado. Então, um cuidado aí que a gente tem que tomar. Né? Colocar limitador. O Instagram tem um limitador, né? De uso, por exemplo. Eu não sei as demais. Mas é um negócio interessante. Te avisa. Não só com a questão do tempo, né, mas selecionar, né, os conteúdos, o que de fato acrescenta, né, porque a fantasia, ela é fantasia, né, e aí às vezes muitas pessoas começam a viver em função de criar todo um roteiro, todo um cenário que não é realidade. E às vezes até como fuga mesmo, né? Ela não quer viver a realidade na qual ela está inserida e necessita de se relacionar para crescer, para evoluir, né? Às vezes ela começa a usar como rota de fuga mesmo, né? Isso causa dependência, que aí a pessoa custa a sair mesmo desse estilo, né? Mas aí vem aqui a questão: quantos seres humanos varam largos trechos da existência expedindo apelos ao socorro espiritual de outros seres humanos sem qualquer resposta que lhes acerene o campo emotivo? São as relações pessoais, sociais, que não vão bem, né? Quando nós, seres humanos, perdemos a capacidade de nos reconhecermos como seres humanos e perdemos a capacidade de olhar o outro como um irmão, então nós estamos muito mal das pernas. Muito mal das pernas. Né? Nós nos tornamos surdos, o outro é apenas o outro, né? Assim, nada, não faz diferença, não me diz respeito, né? Num egoísmo, numa indiferença, né? Muito grande. E já nos adverte o Evangelho há algum tempo também, né? Que tomemos cuidado com o egoísmo, com a indiferença moral. E nada vai substituir essa convivência de fato, né, entre os seres, porque é com o outro que a gente aprende, é com o outro, não mesmo quando não é uma relação assim afetuosa e tudo, mas o outro continua nos ensinando, continua nos falando as verdades, continua nos oportunizando exercitar aquilo que a gente deve exercitar, né? A compreensão, a capacidade de entender o estágio em que o outro está, a condição em que ele está, né? Não só o estágio evolutivo, mas a condição ali, porque nós temos carências, às vezes materiais, espirituais, emocionais, não que o outro deva
né, se transformar em nossas muletas. Mas é nessa troca que nós vamos nos burilando a todos, né? E o Jung, Carl Gustav Jung, ele fala daquela questão de que no contato com o outro eu me conheço, porque aquilo que eu vejo no outro de problema eu tenho aqui, né? Ele fala assim, eu tenho um pouco aqui, pelo menos um pouco. Né? E eu, no contato daquilo que incomoda, né? No outro, eu tenho aqui um pouco. Ele vê essa proposta de autoanálise, é interessante demais, essa questão dele, que é um reflexo. Eu consigo, o que me incomoda, eu reconheço facilmente, porque eu tenho um pouco também. Então eu tenho que trabalhar aquilo em mim. Se fosse completamente irrelevante, não tivesse nada, absolutamente nada a ver comigo, não afetaria. Não afetaria. Não afeta. Exatamente. Aí que a gente tem que ficar esperto, né? Porque é um negócio que eu sempre falo. Como é bom apontar o dedo, né? O difícil é olhar para a própria sombra. Encarar o que tem ali, né? Olhar para o espelho, encarar. Que imagem será que vai projetar? Na hora que eu ver aquele negócio que reflete. O que será que vai vir ali do espelho? Apontar o dedo, fazer de vítima, etc. É muito, né? Tranquilo, muito fácil. A porta larga. Né? Agora, o desafio é olhar no espelho, ver o que tem ali e por que aquilo afeta, né? Incomoda de alguma maneira, ou de alguma maneira, né? O que é que seja. E entender quem sou. É assim que a gente faz. Na verdade, né, aí já, assim, entrando aí no campo da psicologia um pouco, né, a pessoa que se coloca, assim, com frequência na condição de vítima, na verdade, é uma grande manipuladora, né? Então, ela foge de si mesma, da própria realidade e manipula o outro. Com essa questão de se colocar sempre como vítima, despertando no outro um sentimento de dó, eu preciso socorrer, eu preciso fazer por ele ou por ela, assim, né? Por ele em geral. Então, é uma questão também para a gente pensar e, assim, né? Tá na hora da gente parar de fugir de si mesmo, das próprias imperfeições, né? Essa questão de ficar fugindo, a gente fez isso até agora. Não está dando muito certo, né? Já que nós estamos aí em plena transição e vamos ter que resolver agora, não tem mais tempo, não tem mais prazo. Então, chega, né? Vamos crescer, né? A fase da infância passou, agora vamos caminhar. Vamos caminhar. Então, olha como que é um outro instrumento, né? A gente chama de verbo no final do texto. A palavra, a comunicação. É um presentaço, é um negócio sem o qual a gente não conseguiria estar aqui, não conseguiria ter evoluído nada socialmente, nada, absolutamente nada. Cada um por si nunca funcionou para evoluir com a sociedade, nunca, porque não existe sociedade. E aí, na lei de sociedade, o livro dos Espíritos, né, tem uma lei específica lá, no livro 3º, das leis morais, capítulo 7, é lei de sociedade. E tem uma parte que ele fala, vida de isolamento, voto de silêncio. Ou seja, ausência de comunicação. Né? Voto de silêncio. E aí o Kardec pergunta, né? Sobre esse isolamento absoluto, seria condenável, né? E as respostas são sempre assim. Satisfação egoística, egoísmo, etc, etc. Que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir do contato do mundo? Não, se comunica, tá? Renunciando à comunicação. Lá
Fugir ao contato do mundo. Fala assim, duplo egoísmo. Duplo. Só falta colocar uma plaquinha, não perturbe. Né? Dizer, exatamente. Não quero me envolver em nenhuma dessas coisas aí. Ó. E aí é interessante porque o Kardec ele vai aprofundando as perguntas. Né? Então ele fala assim, pô, mas e se esse retiro, né, aquelas hipóteses que ele traz, né? Mas e se esse retiro aí tem por objetivo uma expiação? Impondo-se uma privação penosa, ele não é meritório? Né? Aí ele fala assim, a resposta, fazer mais de bem do que se faz de mal é a melhor expiação. Quer dizer, vai trabalhar. Não vem não enrola não. E aí, a pergunta 772 ela é particularmente interessante. Começa na 769. Essa é a 772 agora. Que pensar do voto de silêncio prescrito por certas seitas, desde a mais alta antiguidade. E aí, ele fala assim, perguntai antes se a palavra está na natureza e por que Deus a deu. Não vai perguntai ser inutilmente, né? Se a palavra está na natureza e por que Deus a deu. Ele fala, Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que concedeu. E aí a resposta é muito interessante. Ele fala sobre a utilidade do silêncio também, que é aquele momento de meditação, de entrar em contato com, né, organizar os pensamentos e tal. E ele fala sobre entrar em comunicação até com os mentores, até com a espiritualidade. Isso é interessante. Esse momento de silêncio que a gente precisa. Lembra aqui agora que o Divaldo, certa vez preparando para a reunião mediúnica, estava lá sentado na dele, caladão, e veio Joana, ficou assim, silêncio. Ele olhava, e tá lá, concentrando nela. Silêncio. E ele, o que está acontecendo? Porque ela falou mais uma vez ou outra, ele falou, mas o que é isso? Eu tô, até agora, só o que eu fiz aqui foi silêncio. Ele falou, não, silêncio que precisa dos pensamentos. Está tudo agitado isso aí. Está uma confusão. Tudo agitado. Desse jeito o trabalho, não vai fluir o trabalho. Isso aí é uma coisa muito importante que você está trazendo, porque nós temos aqui na nossa live algumas pessoas, médiums, ostensivos, que participam de diversos trabalhos, tarefas, e nós também participamos. Então, quando a Joana de Ângeles fala sobre isso, nós não podemos esquecer que a palavra, o pensamento é energia, é força energética, cria imagens, né? Então, assim, o fato de estar com a boca fechada não quer dizer que a gente está em silêncio. Ela tem toda razão, né? E aí, nesse mesmo sentido, pensando os trabalhos, pensando as tarefas, por exemplo, uma comunicação, né, na psicofonia, né, na incorporação, tem um outro aspecto também importante da gente comentar, que quando o Emmanuel falou aqui na expressão, na entonação, né, vamos dizer, nas nossas palavras, o conteúdo da mensagem, porque tanto a boca fechada pode não ser o silêncio, quanto também falar abobrinha não vai aproveitar a ninguém. No livro Obreiros da Vida Eterna, tem uma lição trazida pelo ministro, o instrutor Cornélio, belíssima, sobre a boa utilização da palavra.
e do tempo gasto com a palavra, para que ela não seja, né, inútil, e que o tempo não seja gasto inutilmente. Então, se a gente deve nos manter, principalmente, né, gente, num trabalho, antes de começar o trabalho, ali já está tudo organizado, o ambiente foi higienizado das larvas mentais, dos detritos mentais ali, teve toda uma preparação para que o trabalho possa ocorrer sem grandes perturbações, né? Agora imagina se cada um que chegar, senta lá igual o Divaldo, né? Boca fechada, aparentemente concentrado para o início do trabalho, mas os pensamentos estão fervendo, né? A gente já foi lá do outro lado do mundo, já voltou 500 vezes, já pensou o que vai fazer amanhã, no mês que vem, né? Como é que vai resolver? Se colocou, se o gás está aberto em casa. Como é que vai resolver determinada situação do cotidiano? Né? Então, assim, eu vou, daqui a pouco eu vou trazer só um trechinho para vocês, para nós, né, também, mas pensar lá no momento da comunicação, como que é importante a pessoa ter o equilíbrio no pensar e no falar. Digamos que o médium de incorporação ou psicofone recebe, ele recebe a mensagem primeiro, ele vai ser o transmissor ali, mas ele deve filtrar a mensagem. Imagina se chega uma pessoa assim, mal educada, vou colocar mal educada, né? Que tem o costume, o hábito de conversar, se expressar com palavras chulas, impropérios, né? Xingamentos. O médium, ele não pode reproduzir isso. Ele não pode deixar a entidade manifestar o que quer do jeito que quer, não é? Quando ele fala aqui no texto, olha, entanto, né, que seria, no entanto, nesse sentido, não bastará que os nossos benfeitores nos manejem corretamente o idioma ou que nos identifiquem o grau de cultura. É imperioso que nos conheçam os sentimentos e problemas, os ideais e realizações. Então, olha só, os espíritos que nos ajudam o tempo todo, procuram nos inspirar, procuram nos aconselhar, e lá nos trabalhos práticos mediúnicos, eles organizam, dirigem os trabalhos, eles vão trabalhar com o que nós temos de bagagem, né? Não só dessa vida, mas de outras também. Então, como que um trabalho que tem o objetivo de ajudar encarnados e desencarnados vai ser bem sucedido se os trabalhadores, os medianeiros não se preparam, não tem essa noção de que a partir do momento que entramos na casa, nós estamos ali para um trabalho que foi planejado, elaborado, preparado com muita antecedência pela espiritualidade. Então, André Luiz nos fala, né, que a gente deve adentrar a casa espírita como se estivesse adentrando uma enfermaria, porque é de fato uma enfermaria, um posto de socorro. Então, vamos imaginar que a gente vai buscar um socorro médico e chega lá, né, no pronto atendimento ou no hospital, tá o maior carnaval, né? Todo mundo falando alto, rindo, brincando, sabe? Então, assim, né,
a gente já não vai nem ter confiança. Fala assim, sei Dureza. lá, né, que esse povo aí ingeriu, tipo assim, né? Então, são pontos para a gente pensar. Sendo médium, o primeiro enfermeiro do necessitado que está ali para receber, então ele vai ter também a sua participação, a sua cota de responsabilidade no que ele fala, como fala e quanto fala. Por quê? Essa filtragem não é só das palavras, é necessário mensurar se a pessoa está preparada para ouvir determinadas coisas. Nem tudo deve ser dito, é preciso modular, né? Para que a orientação, as palavras não causem ainda um problema maior, não traga perturbação de nenhuma natureza, sabe? Quando a pessoa está com uma ferida ali, você não pode, a título de resolver o problema, entre aspas, porque nem é a gente que resolve, usar assim de medidas drásticas, né? Ah, não, mas é verdade, tem que falar, tal. Não. Vamos ser comedidos, vamos ser prudentes. Se a nossa o acolhimento intenção... que ele fala aqui. Né? A frase compreensiva e conveniente que ele fala aqui. Por quê? Isso. Porque ele diz assim, todos nós carecemos, e a gente sabe muito bem, né? Se eu traduzir em palavras, todos nós carecemos de alívio na hora da angústia, ou de apoio em momentos difíceis. Então a gente espera receber isso, né? Frase compreensível e conveniente. Não porrada. Não porrada, não julgamento, não... Julgamento, isso é terrível. Para quem está mal, julgamento é a mesma coisa que você querer apagar um fogo, assim, né? Tem um fogo aqui, uma fogueira, você vai e pega um galão de gasolina e joga. Mas julgamento tem esse poder maravilhoso, né? E tem aquela frase, né, que o amor é a ausência de julgamento, né? Não me lembro exatamente quem é agora. O amor é a ausência de julgamento, de fato, né? Não é que você quer ser compreensível e julgar ao mesmo tempo. Não tem jeito, né? Você acolhe e aponta o dedo ao mesmo tempo, é meio complicado. Essa lição traz no início um trecho da fala de Paulo aos Colossenses. E tem aquela famosa frase de Mateus que diz: a boca fala do que está cheio o coração. Então, nós expressamos não apenas o som, o sentido, né? Nós podemos ter a escolaridade que for, maior título da face da terra, em termos acadêmicos, mas o grande sentido que a lição nos traz é o que fazemos desse dom concedido a Deus. Será que é para a gente ser só alto-falante, assim, reproduzir conhecimento, cultura, mas e a nossa humanidade? E como ele diz, acolhimento, né? Então ele fala, meditemos, pois, na importância do verbo e roguemos a Deus, nos inspire, né? Nos inspire para que sejamos instrumentos dele, de fato, né? A fim de encontrarmos a porta adequada à palavra certa e sermos úteis aos outros, tanto quanto esperamos que os outros sejam úteis a nós. Então, assim, quando a gente não está bem, é só a gente pensar, quando a gente não está bem, está precisando de um alimento espiritual, como a gente gostaria que se dirigissem a nós, né? Fazei aos outros o que quereris que vos fizessem, sempre. A gente tem, assim, né, mil interferências nessa nossa vida cotidiana, que às vezes a gente se esquece de priorizar
Ô ser humano, encontra uma pessoa, até desvia dela. Nossa Senhora! Lá vem outro lado. Ou às vezes, de fato, a gente está até atrasado, né? Atrasado para um compromisso, para o trabalho. Mas, gente, não custa nada a gente falar assim: oi, fulano, tudo bem? Então, olha, eu agora tenho um compromisso, mas a gente pode conversar mais tarde? Pode se falar mais tarde um pouquinho, em outro momento? Eu gostaria muito de te ouvir agora, mas não tem como, né? Aí a pessoa não... comunicação assertiva. Você não deixa de falar o que você quer falar, só que você não vai chegar e agredir a pessoa. Você fala de um jeito. E a pessoa até te agradece. Obrigado. Né? Mas às vezes a gente é rude, né? Nossa pressa, assim, de mil coisas na cabeça e tudo. Às vezes a gente chega a ser rude, né? Com as pessoas. Opa! Especialmente vem com pressa. Mas, assim, pressa, fome e sono. Pronto. Aí estado humano que beira o instinto total. Fome, sono e pressa. Já acaba, corta, tapa, né? Aquele negócio. Enfim, como já atingimos aqui o nosso tempo, eu já vou encerrando por aqui. Já me despeço do pessoal, agradecendo pela companhia, mais uma vez, e convidando para as próximas lives. Toda terça-feira a gente está aqui, né? E quem quiser saber sobre as outras atividades, entra no perfil da casa lá, né? Os horários certinho, a grade, o endereço, né? Quem quiser conhecer, fica aí a dica. Muito obrigado, mãe. Né? Um prazer. Igualmente. Um abraço para todo mundo. Grande prazer. Agradeço a vocês pela companhia, por nos ajudar nas nossas reflexões aí com as vibrações de vocês, né? Que não dá para a gente conversar, mas com certeza mentalmente nós fomos compartilhando algumas coisas, né? Então agradeço muito, agradeço aos amigos espirituais sempre nos acolhendo, né? Sempre presentes, e até uma próxima vez. Que Jesus nos conceda uma noite tranquila e repousante. Muito bem. Abração, com Deus. Tchau, tchau.